Sim, sim. Sim. Como sempre, eu vou lá na Wiki para apresentar por lá. Bom, na primeira apresentação, a gente viu mais ou menos como é que é esse processo de se axiomatizar a física. Aí, na segunda apresentação, a gente começou a falar como que seria axiomatizar a mecânica clássica, e a gente deu em focou no formalismo newtoniano. A gente percebeu que para formalizar a mecânica clássica, a gente precisa essencialmente dizer quem é o ambiente no qual as tuas entidades estão definidas. Segundo, você precisa falar quem são tuas entidades. No caso da mecânica newtoniana, o foco é nas partículas. E aí depois você tem dois tipos de axiomas. Então, daqui para cima, você está definindo quem são tuas coisas. Daqui para baixo, você está introduzindo quem são os axiomas que vão conectar essas tuas coisas abstratas com o teu mundo concreto. Na dinâmica, na parte da dinâmica, você tem um axioma, que é o axioma que te diz que as coisas que podem ser medidas, as coisas as quais você pode falar de realizar elas concretamente, são soluções de uma dada equação diferencial, que se chama de equação de movimento. Então, nem tudo num sistema físico ou pode ser observado experimentalmente. A única coisa que pode ser observada experimentalmente é aquilo que satisfaz uma equação que se chama de equação de movimento. Beleza, então esse é um axioma da compatibilidade empírica, que é dizer o que pode ser medido. Aí depois tem um outro axioma que te diz qual é o resultado da medida, o que se espera de uma medida, o que se pode ter como resultado. Então, primeiro você diz o que se pode medir, o que pode ser medido, quais são as coisas que são mensuráveis, por assim dizer, e depois quais que são os possíveis resultados de se medir uma coisa que é mensurável. Beleza. E aí a gente discutiu a mecânica newtoniana, falou um pouco dessa questão da independência entre dois observáveis, que são as coisas que você sabe medir. A gente viu que a noção parece uma noção de dependência entre dois observáveis, que é dado por esse parente de Poisson, e o fato de que isso aqui é uma boa noção de dependência não ficou tão claro, que vai ficar claro agora no formalismo hamiltoniano. Formalismo lagrangiano, a gente falou rapidamente como que ele generaliza, amplia a classe de sistemas descritos pela mecânica clássica e que não eram contemplados pela mecânica newtoniana, que é basicamente se considerar sistemas cujas lagrangianas não são lagrangianas mecânicas, né, que é energia cinética menos energia potencial. E hoje a gente vai focar no formalismo hamiltoniano e ver como que uma formulação axiomática da mecânica quântica surge da busca natural de se tentar estender, abstrair esse formalismo hamiltoniano da mecânica clássica. Então, às vezes, o que aparece lá no curso de mecânica quântica, que é você pensar no teu espaço de estados como sendo um espaço de Hilbert, os teus observáveis são operadores autoadjuntos e tudo mais, isso parece muito distante da mecânica clássica, mas na verdade não é. É muito próximo. Não que, de novo, não que isso tenha sido descoberto da maneira que eu vou falar aqui. Eu não sou um historiador da ciência, né? Estou tentando aqui ser um professor, no sentido de tentar dar intuição para o que vem para frente.
Então, foi a maneira que eu encontrei de tentar tornar coisas que, em princípio, poderiam estar distantes na cabeça do meu público, tentar tornar elas um pouco mais próximas. Então, vamos lá. Vou passar um bom tempo falando de formalismo hamiltoniano, porque uma vez que eu tiver falado de formalismo hamiltoniano, os axiomas da mecânica quântica vão sair de forma muito natural. Então, deixa eu falar um pouco, dar um pouco mais de atenção para o formalismo hamiltoniano. Bom, mecânica lagrangiana, ela não difere muito da mecânica newtoniana na essência. Em qual sentido? No sentido de que, na mecânica newtoniana, você primeiro define quem é a tua equação de movimento, e depois você define os teus observáveis como sendo funções definidas no espaço de soluções dessa equação de movimento. De maneira mais precisa, você tem a tua equação de movimento, que lá na mecânica newtoniana era a lei de Newton, a segunda lei de Newton, aqui no formalismo lagrangiano, as equações de ordem Lagrange. E aí, uma vez com essas equações em mãos, você define o espaço de fase do teu sistema como sendo o espaço de soluções da equação de movimento. E observáveis são funções definidas no espaço de fase. Então, você começa com dinâmica, e a dinâmica vai determinar quem podem ser os teus observáveis. Tanto na mecânica newtoniana como na lagrangiana. A hamiltoniana faz o contrário. Se eu ficar alguns segundos sem falar, é porque eu estou bebendo café. Então, na mecânica hamiltoniana, você faz o contrário. Você primeiro define o que vem a ser observável, e os observáveis é que vão gerar as tuas equações de movimento. Bom, mas peraí. Observável não é aquilo que está definido no espaço de fase, e espaço de fase não é aquilo justamente pelo... O que é a equação de movimento? A equação de movimento te diz quais são as coisas, qual é a parte do teu sistema que pode ser observado na natureza. Então, se o observável é sobre coisas que podem ser observadas na natureza, o observável tem que ser definido no espaço de fase, que é o espaço de soluções da equação de movimento. Então, como que você vai definir observável antes de falar de equações de movimento? O fato é que você vai começar a tua formulação com um espaço que você chama de espaço de fase abstrato, que não descreve o espaço de fase concreto, ou seja, não é o espaço de soluções da equação de movimento. Então, nisso você já vê que você amplia a classe das coisas que você vai chamar de observável. São funções que estão definidas num espaço de fase abstrato, dado a priori, e uma parte desse espaço de fase abstrato é que vai ser o teu espaço de fase concreto, e o resultado das medidas dessas funções, que você está chamando de observável, que estão definidas no espaço de fase inteiro, no espaço de fase abstrato, o resultado de uma medida dela vai ser válido só se você pegar um elemento que está no espaço de fase concreto. Se você pegar uma coisa que está de fora, então esse resultado não vai ser uma coisa que pode ser observada na natureza. Bom, isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, mas o que tem que ficar claro é, no formalismo hamiltoniano, os observáveis são entidades cinemáticas. Elas vêm antes da dinâmica. Bom, isso foi o que eu falei, tá mais ou menos aqui. Depois, eu vou passar 2 exercícios hoje. Um é lá no final e o outro é reler esse material que está aqui e tentar entender melhor. Que eu não cobri todos os detalhes aqui. Então seria bom tentar ler e tentar entender melhor. E um aviso
que agora vai começar a parte da cinemática da mecânica hamiltoniana, uma avisa que eu vou falar algumas palavras que talvez não tenham tanto, não sejam tão precisas na cabeça de vocês, mas não se preocupe com isso, porque eu não preciso do significado preciso dessas palavras. Eu preciso que vocês entendam qual é a linha de raciocínio, para depois a gente ver por que essa linha de raciocínio é que norteia a mecânica quântica. Então, deixa eu começar com a cinemática da mecânica hamiltoniana. Um sistema da mecânica hamiltoniana de n partículas vai ser dado por uma, eu estou chamando de variedade simplética de dimensão n. Vocês não precisam saber o que é uma variedade simplética. Só tenham em mente isso aqui, ó. É alguma coisa abstrata que não está diretamente ligada com a realidade. Isso aqui pensa que é um espaço de dimensão 6n. Exemplo disso, de espaço de dimensão 6n. O espaço de fase lá da mecânica newtoniana, que é R3n, cartesiano R3n, posição e momento. Então é assim que a gente vai pensar sobre esse cara aqui. É um cara abstrato no qual eu sei ter coordenadas Q e P, mas não necessariamente essas coordenadas Q e P são coordenadas do teu espaço real. E você tem uma função, que eu vou chamar de hamiltoniana, que pega essas coordenadas Q e P e devolve um ponto. Simplético aqui significa que você tem uma maneira de medir área, por assim dizer, no teu espaço de fase abstrato. Mas não se preocupe com isso por enquanto. Daqui a pouco isso vai, a importância disso vai ficar clara. Então é isso. Mecânica newtoniana, um sistema de mecânica newtoniana é um espaço abstrato no qual você falar de posição de Q e P, coordenadas Q e P, e uma função preferida dessas coordenadas Q e P que se chama de hamiltoniana. Um observável do teu sistema é qualquer função das coordenadas Q e P. Pode ser essa função preferida ou pode não ser essa função preferida. A diferença é que o que você está chamando de hamiltoniano tem que ser uma função suave, função que você sabe derivar. Em princípio, uma coisa que vai ser um observável pode ser uma função qualquer. Mas pode pensar em função suave também, que é o que vai ser mais importante daqui para frente. Mas bem, agora você pode falar o que é a álgebra dos teus observáveis na mecânica hamiltoniana. Na mecânica newtoniana também era o conjunto dos observáveis com a soma de funções, multiplicação de funções, tudo mais. Aqui é a mesma coisa. Você sabe somar as suas funções ponto a ponto, você sabe multiplicar as suas funções ponto a ponto. Essa estrutura a gente chama de álgebra. Você tem a tua álgebra de observáveis, que nada mais é do que o conjunto de todas as funções que vão ter um negócio abstrato aqui para a reta com soma e multiplicação. Aí você pode pegar dentro dessa álgebra de observáveis, você pode pegar certas subálgebras, certos pedaços menores, que seriam formados pelos observáveis que são contínuos, ou pelos observáveis que são de classe C1, pelos observáveis que são suaves, e por aí vai. Quando for suave, eu vou denotar assim, ob infinito, que isso nada mais é do que você pegar as funções que você pode derivar quantas vezes você quiser, definida nesse espaço que tem coordenadas Q e P. Muito bem. Yuri, aí na física a gente estava se importando mais com os observáveis suaves, ou porque eu não sei, nunca tinha visto observáveis não suaves assim. Tá bom. Tá pensando. A gente pode deixar a pergunta para o final? Eu acho que é que eu tenho bastante coisa para falar. Tá bom. Então, beleza. Na física vai ser suave por um motivo que vai ficar claro aqui para frente. Então, as equações de movimento só estão definidas em coisas que são pelo menos C1. Então, não pode ser só contínuo. Beleza.
Lá na mecânica newtoniana, você tinha, depois que você falou do que são observáveis, você tinha um axioma, que era o axioma que te dizia como que seria a fenomenologia do teu sistema. Ou seja, o que você pode observar nos experimentos. Isso vinha depois do axioma da compatibilidade empírica, ou seja, depois da equação de movimento. Aqui, como os observáveis são definidos antes, você também pode propor um axioma de fenomenologia antes. Então, assim como na mecânica newtoniana, as coisas que você, em princípio, poderia observar são a imagem desse observável, os valores que ele toma. Só que lembra que esse espaço de fase, que eu estou começando, é um espaço de fase abstrato. E se eu pegar o valor desse cara aqui numa coisa que é no espaço abstrato, mas não está no concreto, então eu não espero que isso seja um possível resultado experimental. Então a gente chama esse espectro, que é simplesmente a imagem desse cara, de espectro abstrato. Ele vai ser diferente do espectro concreto, que a gente vai ver mais para frente. Muito bem. Então a gente falou de observáveis. E lá na mecânica newtoniana, quando a gente falava de observáveis, a gente considerava o problema de saber quando é que dois deles são dependentes. Muito bem. Aqui você pode fazer a mesma coisa. E, de fato, aqui você também tem uma espécie de colchete entre dois observáveis. Agora eu vou falar o que é uma forma simplética, ou pelo menos o que eu preciso dela. Uma forma simplética é uma maneira de associar para cada ponto do teu espaço abstrato uma matriz, que eu denotei por coordenadas I e J. Só isso que eu preciso que vocês entendam, né? E como que eu defino esse colchete entre dois observáveis no meu espaço abstrato? Eu faço o seguinte, eu coloco coordenadas Q e P, aí eu tenho essa matriz aqui, e eu pego e defino como a soma, aqui contraindo essa matriz com as derivadas dos meus observáveis. Eu vou chamar isso de parênteses de Poisson. Essa operação de pegar dois camaradas e devolver o terceiro, essa operação eu vou chamar de parênteses de Poisson do meu espaço abstrato. Muito bem. E junto com meus observáveis, se eu coloco esse cara, essa operação aqui, eu vou dizer que eu tenho a álgebra de Poisson de observáveis. Então, a álgebra de observáveis com o parênteses de Poisson é a álgebra de Poisson com observáveis. Um exemplo. Se você olha o teu espaço abstrato como sendo o espaço concreto o espaço newtoniano lá das coordenadas Q e P, simplesmente esse produto cartesiano aqui, e coloca a tua estrutura simplética sendo dada por, vamos achar a matriz aqui, com essa matriz aqui, que tem o ômega e J tem essa cara aqui, é um bloco na diagonal com sinal 1, um outro bloco com sinal -1 e fora disso, 0. Essa matriz aqui. Na diagonal não, fora da diagonal, né? Muito bem, se você coloca essa matriz, que está globalmente definida agora, porque eu tenho só R3N com R3N, então e eu calculo parêntese de Poisson aqui desse jeito, o que eu tenho é simplesmente o parêntese de Poisson aqui da mecânica clássica. Então eu posso generalizar essa noção de dependência entre dois observáveis que eu coloquei na mecânica newtoniana, que seja
que quero que o parente de Poisson igual a zero, por ser aqui na mecânica hamiltoniana também com parente de Poisson sendo zero. Beleza. Então eu tenho uma noção de dependência. Bom, aqui era para ter a palavra dinâmica. Não, dinâmica eu coloquei para baixo, tudo bem. Ó, agora o que acontece? Essa operação aqui do parente de Poisson, ela pega um observável, pega outro observável e devolve um terceiro observável. Beleza. Agora fixa um observável. Então você ganhou uma aplicação que pega um observável, coloca ele aqui e devolve um outro observável, que é o resultado do parente de Poisson, né? Definido assim. Então essa aplicação é uma aplicação para cada f, essa é uma aplicação que vai do espaço dos observáveis no espaço dos observáveis. Essa aplicação ela é linear. Por que ela é linear? Porque se você trocar f aqui, ou g, por g mais h, o que aparece aqui é a derivada. Que soma, que multiplicação de número, então sai para fora. Mesma coisa, colocar um número, o número também sai para fora. Então o que eu estou te falando? Eu estou te falando que para cada observável, eu estou associando um operador linear, uma transformação linear, ou um operador nesse teu espaço de observáveis. Então, eu começo com um observável e ganho um operador. Muito bem. Essa é a conclusão. Você tem um mapa, que eu estou chamando aqui desse X esquisito, que pega um observável e devolve um operador. Qual operador? Aqui era para ter o colchete, não saiu o colchete, mas é simplesmente esse operador, que a cada função g, esse operador, que a cada função g associa o parêntese dela com f. Na álgebra de operadores, ou seja, em qualquer espaço vetorial, pega um espaço vetorial e pega o conjunto dos operadores nesse espaço, que é simplesmente transformações lineares dele nele mesmo. Lá você tem um colchete, que é esse colchete dado pelo computador. Esse colchete, você fala que ele define a álgebra de operadores desse espaço vetorial. Aí você pode se perguntar, bom, aqui eu tenho uma álgebra, que é a álgebra de operadores, e aqui eu tenho uma outra álgebra com outro colchete, que é a álgebra de Poisson de observáveis. Será que esse mapa leva colchete em colchete? Sim, leva colchete em colchete. Então você está dizendo que você tem uma regra que associa a cada observável um operador, de tal forma que o colchete entre dois operadores cai justamente no computador entre os correspondentes operadores. Bom, legal, né? Mas mais do que isso, se você calcula o núcleo desse mapa, que é quando isso aqui dá zero, você descobre que isso aqui dá zero se e somente se o teu f é uma função, vou pensar agora que o nosso espaço de fase abstrato ele é conexo, então isso acontece se e somente se o teu observável aqui ele é uma função constante. Então, se você pegar esse espaço pelo teorema do isomorfismo, né? Esse espaço quocientado pelo núcleo, que é o espaço dos observáveis constantes, esse mapa é um isomorfismo. Então, você está dizendo que, se você olha para os teus observáveis, espaço dos observáveis, módulo a menos de observáveis constantes, então esse cara aqui é isomorfo, é equivalente a um pedaço daqui de dentro. Em outras palavras, você pode trocar completamente observáveis e colchetes entre observáveis, se esses não forem constantes, né, esquecendo os observáveis constantes, por operadores e colchetes entre operadores. Então, isso já começa a ficar claro que falar de observáveis como operadores na mecânica quântica não é tão esquisito, já que na mecânica clássica eles também podem ser vistos como operadores. Tá certo. Então, a gente viu que
Observáveis a menos de observáveis constantes, ou seja, se eu esqueço os observáveis constantes, eles são equivalentes, são isomorfos. Esse espaço é isomorfo a uma álgebra de operadores. Mas que tipo de operadores? Que tipo de operadores que são definidos, que correspondem a esses observáveis? É claro que não são todos, mas quais são as propriedades desses operadores? Primeira coisa, vou pôr para recarregar aqui. Primeira coisa, que se você pegar lá no teu mapa, a gente viu como é que funciona com a soma. Se você colocar aqui, em vez de G, colocar G mais H, o que que vira, né? Quebra na soma aqui. O teu mapa é linear. Agora, o que quando é você pegar o produto de funções? Se você pega o produto de funções, aqui você tem uma derivada. Mas a derivada no produto satisfaz a regra do produto, que a gente também chama de regra de Leibniz. Então, se você fizer a conta explicitamente, é esse tipo de coisa que seria interessante que vocês tentassem fazer. Se você calcular para qualquer observável f, se você calcular esse teu operador associado a f no produto de funções, você ganha produto derivado primeiro vezes segundo, mas o primeiro vezes derivado do segundo. Né? Um operador numa variedade. Aqui a nossa variedade é E, mas poderia ser agora uma variedade qualquer, que eu estou chamando de M. Se você pegar um operador lá entre as funções suaves, que é o nosso caso lá, se ele satisfaz a regra de Leibniz, você diz que ele é uma derivação. Então, bom, e derivações, se você olha uma derivação localmente, elas são operadores diferenciais parciais lineares de primeira ordem. Então, a conclusão disso é que, para qualquer sistema hamiltoniano, essa álgebra de operadores, que é equivalente à tua álgebra de observáveis, ela é, na verdade, uma subálgebra da álgebra de derivações. Ou seja, esses operadores que representam os teus observáveis, eles não são qualquer coisa, mas eles são operadores diferenciais, operadores parciais lineares de primeira ordem. Então, não são qualquer coisa. Muito bem. Então, a gente já sabe que eu posso trocar observáveis por operadores que são operadores parciais diferenciais, operadores diferenciais parciais de primeira ordem. Tá certo. Mas quais são as propriedades desses operadores diferenciais parciais? A propriedade que eu quero discutir aqui é que normalmente eles são não limitados. Não limitados. Muito bem, então vamos lá. Lembra que na mecânica quântica os teus observáveis são operadores normalmente não limitados. Então aqui está acontecendo algo parecido, né? Vou lembrar rapidinho como é que são as coisas, e de novo, isso aqui eu não estou querendo dar uma aula sobre isso, eu estou contando essa historinha, isso aqui é uma historinha, né? Eu estou contando, não estou considerando que isso é um seminário formal sobre esse assunto, estou só contando a historinha para a gente entender por que as coisas que aparecem na mecânica quântica, elas são da maneira como que elas são. Então, vamos lá. Pega um espaço normado, espaço vetorial normado, e aí você pode considerar operadores nesse espaço, você diz que ele é limitado se ele é contínuo, se ele é uma função contínua com respeito a essa norma. Isso é a mesma coisa de falar que existe um número, que eu chamei de K aqui, que satisfaz essa propriedade, que a imagem está contida na bola de raio K. Vou denotar o espaço de todos esses observáveis limitados com respeito a essa norma. Observa que falar limitado se depende da norma.
Eu vou denotar isso por B de V, ao invés de L de V. Bom, agora, de novo, vou falar do caso geral. Quando eu colocar M de variedade aqui, isso quer dizer que esse é um resultado geral, não um resultado voltado para sistemas hamiltonianos. Então, vamos lá. Então, seja M uma variedade, e aí a condição mais importante aqui é compacta. Tá? Já eu falo por que de compacto e quais são as vantagens de colocar compacto e quais são os empecilhos de pedir compacto. Mas, por enquanto, pega compacto. Então, no espaço das funções de classe CK da tua variedade, você pode Ô, pensar que... Yuri, você pode só explicar de novo o negócio da derivação? Eu tentei entender, mas eu não entendi muito bem. Derivação é só uma função, um operador definido que pega a função de suave e devolve a função suave e que ele satisfaz a regra de Leibniz. Ou seja, a derivação do produto de funções é o primeiro vezes o derivado do segundo, mais o derivado do primeiro vezes o segundo. É isso. Mas por que tá XF? Tem relação com o que foi visto XF, antes? onde está XF? Porque XF é o operador que vai ser a minha derivação. Mas é porque ele está associado a um observável, assim. Porque eu construí essa aplicação aqui em cima. Aqui, ó, Beleza. Ah, beleza. Ah, ok. XF. Aqui eu só usei uma notação diferente para não ficar dois colchetes, porque senão ia ficar confuso. Ah, X beleza. de F de G de, entendeu? Só coloquei o F embaixo. Isso aqui nada mais é do que o parente de Poisson com uma variável livre e a outra sendo F. Aham, ok. Eu não. Eu talvez esteja confundindo, mas por que o F precisa ser observável? O F não pode ser infinito? Mas por definição, ser infinito é observável para a gente. Não era ao contrário? Ó, que eu estou chamando de... Aqui basta ser infinito, né? Na verdade, basta ser C1. Aqui nas notas está escrito de forma mais clara, em termos de regularidade que você precisa para cada coisa, mas a gente vai pensar que observável é observável suave. Então, para a gente, observável é a função ser infinito definido nesse espaço E, tá bom? Ô, Yuri, Mas você não está estabelecendo ainda a abjeção entre observáveis e os fenômenos na Não vida falei real, né? isso ainda não. Ah, tá, entendi. Isso é só o começo, tá? Tá joia, eu tô meio perdido. Yuri, no final, quando você está falando de continuidade, pegando a norma de um espaço vetorial V, ele está tratando ele finito, né? Quê? Não onde você parou a apresentação. Que você está ali, né? Seja V, espaço normado, tananã, ele é finito, né? Finito? O que significa ser finito? Dimensão finita. Não, por quê? Mas a função ser contínua e ilimitada, né? Essa equivalência de conceitos não vale só quando é finito? Bom, então se você quiser, define só o que é limitado, tá? Só desse jeito aqui, desse segundo jeito. Ok. Tá bom. Então, o que interessa é ser limitado. Pega uma variedade, como eu falei, compacta. Por que compacta, para mim, aqui vai ser importante? Primeiro, porque eu posso falar do supremo de funções definido nessa variedade. E aí isso dá uma norma, a norma do supremo. Muito bem. Você também pode falar de outras normas que envolvem integração, porque as tuas funções na variedade compacta, a integração está definida para elas. Então, você pode falar dessas normas LP, por exemplo, que é sobre a integração das funções, do módulo da função elevado a alguma potência. E depois você pode falar também de normas de Sobolev, que seria você pegar e considerar não só
a norma LP da função, mas a norma LP das derivadas também, até a ordem K. Então, você tem várias normas que você pode colocar no teu espaço de observáveis, por assim dizer, no espaço de funções, quando a tua variedade é compacta. Bom, mas se você pega uma derivação na tua variedade, o que é a derivação? É o operador aqui, sem infinito, que satisfaz a regra de Leibniz. Essa coisa ela pode ou não ser limitada, dependendo da norma que eu coloco aqui e aqui. Então, uma derivação não é necessariamente um operador limitado. Na verdade, normalmente ele é não limitado. Você coloca só a norma LP, ou você coloca a norma do Supremo, ela é não limitado. Mas ela vai ser limitado na norma de Sobolev, né? Bom, então a conclusão é que os operadores que correspondem, se o teu E aqui for compacto, então os operadores que correspondem aos teus observáveis, eles podem ou não, normalmente não vão ser, né, limitados nessas normas aqui, que eles são derivações. Eles vão ser ou não limitados dependendo da norma que você considerar. Acontece que quando você pega um sistema hamiltoniano vindo de um sistema da mecânica lagrangiana, esse E aqui, esse espaço de fase abstrato, ele não precisa saber o que é isso, mas o que interessa é que ele é o fibrado cotangente de uma outra variedade Q. Mas mesmo que se essa variedade Q for compacta, o fibrado cotangente dela nunca é compacto. Então, nos exemplos típicos, você não tem normas para colocar no teu espaço inteiro dos observáveis. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa diminuir e considerar não todos os observáveis, mas os observáveis que pertencem a um espaço menor, no qual essas normas, alguma dessas normas, ela está definida. Mas aí os teus correspondentes operadores também não vão estar definidos no espaço de estados inteiro. Então, você foi obrigado, no fundo, a não trabalhar com simplesmente um operador assim. Você precisa falar quem que é o domínio do teu operador. Que é o que vai acontecer na mecânica quântica. A gente vai precisar trabalhar com observáveis que não estão definidos no espaço inteiro. Então, bom, mais uma analogia. Vamos então para a dinâmica. A gente já falou observáveis, falou da dependência entre dois observáveis, que é dado pelo parente de Poisson. A gente viu que observáveis podem ser vistos como operadores e que nem todo operador advém de um observável. Que os operadores que estão associados a observáveis, eles são derivações e, portanto, eles são não limitados em algumas normas que você consegue colocar em partes do teu espaço de observáveis. Vamos falar da dinâmica. Lembra, dinâmica é você dizer qual como que você conecta, quais são as coisas que são possíveis de serem medidas. Ou seja, você diz qual parte do seu sistema é empiricamente compatível. E isso vai ser dado assim como na mecânica lagrangiana, na mecânica newtoniana, por uma equação de movimento. Então, vamos tentar encontrar essa equação de movimento. Qual seria ela? Outro fato geral.
você pega uma variedade, que agora eu quero que vocês imaginem, como quem não sabe o que é uma variedade, que é uma superfície, né? Pode ser uma superfície de R2, de R2 de R3, uma superfície de dimensão 2 de R3, tá beleza. Um campo vetorial nessa superfície, tá aqui minha superfície é a esfera, o círculo, se você quiser desenhar aqui, ó, vamos pensar nessa tela aqui como sendo o R2, a minha superfície aqui é o círculo. Um campo vetorial nessa superfície é uma maneira de colocar em cima de cada ponto da superfície um vetor tangente. De tal forma que esse processo ele varia de forma contínua ou diferenciável ou suave quando eu vario o ponto, quando eu troco de ponto. Então, um campo vetorial é uma coisa que associa para cada ponto da tua superfície um vetor no espaço tangente. Isso é uma coisa concreta, que a gente consegue imaginar, é um tanto de setinha, uma em cada ponto da tua superfície. Por outro lado, a gente viu, e se você pegar o conjunto de todos esses campos vetoriais, você pode dar para ele uma estrutura de espaço vetorial. Como que você soma dois campos vetoriais? Bom, para cada ponto, você tem aqui o vetor x de P, esse é o teu ponto P, x de P do campo vetorial X, aqui você tem o vetor y de P do campo vetorial Y. Bom, mas você tem dois vetores, x de P e y de P, no mesmo espaço vetorial, aí você soma isso. Então, em cada ponto, você define a soma como sendo a soma naquele espaço vetorial. E aí você tem o espaço vetorial dos campos vetoriais. Uma derivação, como a gente viu, é um operador linear que leva função suave em função suave que satisfaz a regra de Leibniz. Vou denotar por derivação de M o conjunto, o espaço de todas essas derivações. Isso também é um espaço vetorial. Olha que coisa maluca, né? Para qualquer que seja a tua variedade, esses campos vetoriais, eles são a mesma coisa. Estão em correspondência bionívoca com as tuas derivações. Então, derivações não são coisas tão abstratas, elas correspondem a campos vetoriais, que são coisas concretas. Bom, mas a gente viu que se você pega um observável, num sistema hamiltoniano agora, para ele você sabe associar uma derivação. Bom, mas derivação é a mesma coisa que campo vetorial. Então, você está dizendo que para cada observável você sabe associar um campo vetorial. Eu vou chamar esse campo vetorial, denotando x de f, não o x fresco, x normal de f, de campo vetorial hamiltoniano associado a esse observável f. Beleza. Mas todo campo vetorial define uma equação diferencial ordinária, que é essa equação aqui, ó. Todo campo vetorial x define essa equação. X' de t igual a x de t. Uma solução dessa equação é encontrar um caminho tal que x de t é x' de t. Mas eu acabei de falar que se você tem um observável, você sabe ganhar um campo vetorial. E de um campo vetorial você sabe ganhar uma equação. Então você pode falar da equação associada a um observável. Mas num sistema hamiltoniano eu tenho um observável distinguido, que é a hamiltoniana. Então eu posso falar. Então eu tenho. Não ficou muito claro para mim a relação entre as derivações e o espaço de... Não é para ficar claro mesmo, não. Então tá bom. É só para só tô dando intuição, né? Mas não ficou muito intuitivo também, porque que é... Então assume. Mas você deu, assim, é porque eu fui tentar entender, aí eu meio que parei de prestar atenção. Aí você falou assim, deu alguma intuição para isso? Não, se eu enfiei goela abaixo. Então tá bom. Esse isomorfismo. Achei justo. Beleza. O tempo é pequeno, não dá para explicar. Beleza. Né? Então tá bom. Então você tem, num sistema hamiltoniano, você tem um observável distinguido por definição, e desse observável você ganhar uma equação. Então é claro que essa vai ser a equação de movimento do teu sistema.
E com a equação de movimento você define qual que é a parte do teu sistema, quais são os teus estados que se conectam com a realidade. Então tá aqui, ó. A parte empiricamente compatível de um sistema hamiltoniano é dado pelo subespaço desse espaço de fase abstrato de todos os pontos que pertencem a alguma solução dessa equação. Equação associada ao teu campo hamiltoniano. Aqui é a derivada de QP igual ao teu campo aplicado em QP. Você diz que esses pontos que estão nesse pedaço do teu espaço de fase abstrato são os teus estados concretos, ou estados fisicamente acessíveis. E que esse espaço é o teu espaço de fase concreto, não o espaço de fase abstrato, né, que você tinha antes. É isso aqui que está conectado com a realidade. Então, vão ser só medidas dos teus observáveis nesses estados que vão ser possíveis de ser observados na natureza. Mas vamos ver um exemplo, que talvez fique mais familiar agora. Pega de novo um sistema hamiltoniano, onde o teu espaço de fase abstrato é R3N com R3N, com coordenadas Q e P. E pega a estrutura simplética que eu mostrei aqui. Beleza. O que você pode fazer agora? Você pode reescrever essa equação aqui, ver quem que é esse x de h. Se você ver quem que é esse x de h, você vê que essa parte aqui, ó, vamos ver essa parte aqui, P' de t, você olha a segunda variável que corresponde, você vai descobrir quem que é esse campo aqui. Então, a ação dele vai te dar uma outra expressão, que tem duas entradas. Aí você vai comparar a entrada com a entrada. A segunda entrada, que é P' de t, a segunda entrada aqui, vai ser isso aqui. A primeira entrada, Q' de t, aqui vai ser isso aqui. Bom, mas isso é justamente o que você vê lá em mecânica clássica, são as equações de Hamilton. Então, estou dizendo que essa equação de movimento aqui, num sistema hamiltoniano com E qualquer, se reduzem às equações de Hamilton, quando o teu E é o R3N com a forma simplética dessa matriz aqui. Se você especifica mais ainda, e nesse caso anterior aqui, você coloca essa hamiltoniana, energia cinética mais energia potencial, então essas equações aqui, elas viram as equações lá da segunda lei de Newton. Então é assim que se recupera mecânica newtoniana de mecânica hamiltoniana. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe quem que é o espaço de fase concreto, que são as coisas que os estados que podem ser medidos, né, os que eu posso usar para medir os meus observáveis, eu posso falar da prescrição fenomenológica, que é simplesmente avaliar o meu observável nesse estado concreto. Então, o resultado disso, o conjunto disso, é o espectro do teu observável. O espectro abstrato é você avaliar o teu observável em qualquer coisa, mesmo coisas fora do teu espaço de fase concreto. Beleza. Para terminar a parte de mecânica... Só uma dúvida. Nas equações de Newton ali, o M ali é para massa, não é? Não está do lado errado ali, não? Pode ser que esteja. Ah, tá. E uma outra pergunta também, essa questão de espectro coincide com a definição de espectro, no sentido de autovetor, etc? A gente ainda vai falar disso. Não, beleza. Então, vamos lá.
Mas até agora não ficou muito claro por que que aquela noção de dependência entre observáveis, dado pelo parênteses de Poisson, é uma boa noção de dependência entre esses observáveis. Isso vai ficar claro agora. De novo, contexto geral. Pega dois campos vetoriais na tua variedade. Eu vou dizer que eles comutam se o fluxo deles comuta em tempos diferentes. Mas o que isso significa, né? Não preciso dessa formalização, eu preciso da ideia intuitiva. Isso significa que você pode escrever soluções de um em termos de soluções do outro. As soluções desses campos vetoriais, elas não são independentes. Elas estão relacionadas. Aí tem um resultado clássico de topologia diferencial que diz o seguinte, que dois campos vetoriais eles comutam, ou seja, o fluxo deles comutam, se somente se você olhar eles como derivações e calcular o comutador dessas derivações, isso aqui tem que dar zero. Ou seja, o fluxo deles comuta se somente se o comutador deles é igual a zero. Tá bom. Conclusão disso. Corolário. Aqui a gente vai assumir... Bom, tá tudo suave aqui, beleza. Então, pega os teus observáveis, f e g no sistema hamiltoniano, e supõe que eles são dependentes. O que significa isso? Que o cochete de Poisson deles dá zero. Então, os correspondentes campos vetoriais associados a eles, x de f e x de z, comutam. Essa é a primeira parte. E a volta vale se os teus observáveis eles não forem constantes. Primeiro, lembra que para a primeira parte, lembra que esse mapa que associa a cada campo, a cada observável, esse campo vetorial aqui, lembra que ele preserva o colchete. Então, se você aplicar ele no colchete entre dois observáveis, isso dá o colchete, comutador entre os correspondentes campos vetoriais. Bom, mas se eles são dependentes, isso aqui é zero. Como o teu mapa é linear, isso aqui tem que ser zero. Ou seja, se eles são dependentes, então os campos vetoriais comutam. Por outro lado, né, suponha que isso aqui é zero. Está supondo que isso aqui é zero e suponha que os teus caras eles não são constantes. Se eles não são constantes, então essa regra ela é injetiva, restrita aos caras que não são constantes. Se essa regra é injetiva e isso aqui é zero, como isso é igual a isso, né, isso aqui tem que ser zero. Então, pronto. Você acabou de ganhar uma caracterização para o que significa dizer que esses dois observáveis são dependentes. Eles são dependentes se, somente se, no caso de observáveis não constantes, se somente se os campos hamiltonianos comutam. Então, dependentes se somente se os campos hamiltonianos comutam. Beleza. De novo, caso geral. Você diz que uma função numa variedade, ela é uma constante de movimento, ou uma integral primeiro, ou uma quantidade que se conserva por um campo vetorial, é uma constante de movimento por um campo vetorial x, se ela é constante ao longo de qualquer solução da equação definida por x. Ou seja, se existe um C, de tal forma que f, digamos, de t é C, em qualquer t, para qualquer solução da tua equação. Então, que é constante, né? Que ao longo das soluções isso é constante. Mas tem um outro resultado que diz o seguinte, que pega um sistema hamiltoniano.
Se você tem dois observáveis que são dependentes, então um é constante de movimento para o campo hamiltoniano do outro. E a volta é verdadeira no caso dos observáveis serem não constantes. Então, se esses caras comutam, F e G são dependentes, ou seja, né, são dependentes, então o G se conserva ao longo da dinâmica gerada pelo F. E a mesma coisa para o outro lado. E vale a volta, no caso de observáveis não constantes. Se F é uma constante em movimento para a dinâmica de G, então esse colchete entre eles é zero. Então veja que o colchete ele serve justamente para dizer como obter constantes de movimento do teu sistema. Mas acontece que num sistema hamiltoniano, você tem um observável preferido, que é a hamiltoniana. E você tem, consequentemente, uma equação de movimento preferida, que é a equação definida por aquele observável, definido pela hamiltoniana. Então, a consequência que você tira é que, num sistema hamiltoniano, as quantidades que se conservam ao longo das soluções das equações de Hamilton são justamente os observáveis tal que o colchete de poação entre F e H é zero. Tá aí o motivo de por que essas coisas são dependentes, né? São dependentes porque uma é constante ao longo do movimento gerado pela outra. Então é isso. Isso é mecânica hamiltoniana. Vejamos agora como isso nos leva aos axiomas da mecânica quântica. Yuri, aí falta muito aí na sua parte ainda, da quântica mesmo? Faltam uns 20 minutos. Tá bom. Por quê? Porque deu horário, hein? Mas aí tu termina essa parte, tá bem bacana. Não, mas por que deu horário? Não é 1h30, não? Acho que a gente tinha combinado 1 hora e depois meia hora de discussão. Eu lembro que era de 1 hora até 1h30, não? Aí não sei. Não, mas assim, eu acho que bom pensar também na saturação, né? É muita informação. Às vezes é melhor ser menor e ser mais proveitoso. Mas se falta pouco. Não, isso é uma discussão para outro dia. Os primeiros seminários são mais uma ideia por cima, né, gente? Não, sim, isso é uma discussão para outro dia. É só... Deixa eu terminar o dele. Então tá bom. Então vamos falar de mecânica quântica. Isso que eu contei até agora, igual eu já tinha falado antes, era só uma historinha. Não quero que vocês... Não me preocupe que vocês entendessem... Não era dentro do meu objetivo que vocês entendessem isso tudo aqui com detalhes. Não era isso. Vocês vão... espero que fique claro agora por que eu falei disso tudo. Antes de falar de mecânica quântica. Bom, mecânica quântica, lembra que ela surge da quebra ontológica, que eu chamei de quebra quântica, né? Essa quebra ontológica quântica, ela surgiu depois da formulação hamiltoniana. Como a mecânica newtoniana descreve uma classe de sistemas, a mecânica lagrangiana descreve uma classe maior, a mecânica hamiltoniana descreve uma classe maior, se existe uma quebra ontológica, então essa quebra ela acontece na mecânica newtoniana, né? Porque se ela acontecesse na mecânica hamiltoniana, porque se ela acontecesse na mecânica newtoniana, você estaria dizendo que a mecânica lagrangiana já deveria ter quebrado a ontologia da mecânica newtoniana, mas ela não quebrou. Então, a coisa foi indo até a mecânica hamiltoniana. A quebra aconteceu
lá. Então, você deve pensar em mecânica quântica como uma generação da mecânica clássica no contexto da mecânica hamiltoniana, não no contexto da mecânica newtoniana. Então, isso é questão de evolução histórica, né? Então, vamos lá. Existem diferentes abordagens para a mecânica quântica. Eu vou falar aqui da abordagem do formalismo geométrico, existe o formalismo algébrico, mas a gente não vai falar dele nem hoje, nem durante o semestre. Mas vamos lá. O que eu vou fazer agora é dar uma motivação dos axiomas da mecânica quântica, que era o meu objetivo desde o começo. Como é para fins de motivação, eu vou trabalhar só com sistemas hamiltonianos. Vou olhar só para os sistemas hamiltonianos, que o espaço de fase abstrato ele é compacto. A gente viu que esse não é o caso, tipicamente, porque ele é um fibrado cotangente, o fibrado cotangente não é compacto, mas para a gente, só para facilitar a discussão, a gente vai pensar nele compacto. A gente vai olhar para os observáveis como sendo sempre funções suaves e que não são constantes. Então, beleza. Nesse caso, você pode resumir tudo que eu falei antes da mecânica hamiltoniana assim, ó. Você tem um espaço de fase abstrato, que é uma variedade simplética, blá, 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 mas é um espaço de fase abstrato que não é um espaço de fase concreto que está conectado com a realidade. Os teus observáveis são funções reais, que lembra, funções reais suaves, não constantes, nesse espaço de fase abstrato, e aí você tem uma álgebra de observáveis, que é o conjunto desses todos os observáveis com as operações de soma e multiplicação. Mas isso nada mais é do que C infinito I. Beleza. E aí, essa álgebra de observáveis, ela vem com parêntese, aqui um colchete, que é não comutativo, diferentemente da estrutura comutativa, da multiplicação de funções que você tinha antes. E aí, o que esse parêntese aqui, esse colchete, ele faz? Ele te induz um mapa que associa para cada observável um operador nesse espaço aqui. O teu operador ele é sempre uma derivação. Beleza? O teu operador é sempre uma derivação. Normalmente, esse operador que você ganha, ele não é limitado com respeito às normas que você pode colocar aqui, já que essa variedade é compacta, né? Então, você tem as normas que você pode colocar aqui, que eu falei antes, a norma do Supremo, as normas LP, etc. Então, normalmente, esse operador que você ganha aqui, isso não é limitado. E como eu estou me restringindo a coisas que não são constantes, esse mapa aqui ele é injetivo e, portanto, ele é isomorfo a um pedaço daqui que eu chamei de op de E. Ou seja, eu posso trocar completamente observáveis por operadores. Beleza. E essas coisas, esse espaço de fase e esses observáveis, eles estão sujeitos a dois axiomas. Primeiro, o axioma da compatibilidade empírica, que te diz que parte desse sistema, desse espaço abstrato aqui, que eu vou relacionar com o mundo concreto, com o empírico, o que vai ser dado, esse espaço, esse pedaço daqui vai ser dado pelas soluções de uma equação de movimento, né? Então, você tem a torre hamiltoniana, você escolhe esse axioma a parte concreta desse teu espaço de fase é dada escolhendo um observável, que se chama de hamiltoniano, e olhando por espaço soluções da equação definida por esse observável. São as equações de Hamilton.
E, por outro lado, você tem a prescrição fenomenológica, que te diz quais são os possíveis resultados de uma medida. Então, o resultado de medir um observável num estado concreto, solução daqui, é simplesmente a avaliação de F nesse estado. E, além disso, como consequência disso aqui, você tem algo importante, que as quantidades que se conservam, que são constantes, as quantidades que se conservam no teu sistema, ou seja, que são constantes ao longo das soluções da equação de movimento, são nada mais, nada menos do que observáveis que comutam com a tua Hamiltoniana com respeito a esse parêntese natural que você tem aqui dentro, ou equivalentemente, que comutam nessa álgebra de operadores. Então, isso é mecânica hamiltoniana. A gente pode escrever isso de uma maneira ainda mais sucinta, que seria assim, ó. Mecânica newtoniana é dada pelo seguinte: um espaço abstrato, que eu chamei de E ômega, do qual eu consigo ganhar um outro espaço das funções sem infinito, que esse outro espaço que ele tem normas. Aquelas várias normas que a gente viu. Então, do meu espaço de fase abstrato, eu ganho um espaço normado. Tá bom. Além disso, eu tenho uma álgebra de operadores, que é aqui dentro uma subálgebra dessa álgebra de operadores desse espaço aqui. E esses operadores, eles não são necessariamente normados com respeito a essas normas que eu posso colocar, e para eles eles estão em correspondência com a única função suave nesse espaço de fase abstrato. Beleza, então eu tenho um espaço normado, uma álgebra de operadores, tais que não são necessariamente limitados com respeito a essa norma, e para eles estão em correspondência unívoca com funções aqui nesse espaço inicial. E eu tenho os dois axiomas, que é o axioma que te diz o que pode ser medido, quais são as coisas que podem ser medidas, e depois o outro axioma que te diz quais são os possíveis resultados de uma medida. Beleza. Agora a gente pode abstrair isso. Já que mecânica quântica é a quebra ontológica da mecânica hamiltoniana, a gente tem que, de alguma maneira, estender essa descrição aqui. Como que ficaria isso? Primeiro, aqui eu tenho um espaço normado que vem de um outro espaço. Vamos tirar esse espaço de fase abstrato que induz esse outro espaço normado. Vamos esquecer isso e olhar só para o espaço normado. Então, eu tenho um espaço H possuindo normas, espaço normado, mas não necessariamente que corresponde a algum outro espaço de fase E ômega. Aqui eu tinha uma álgebra, uma classe de operadores que eram não necessariamente limitados e que correspondiam unicamente a uma função. Em E. Aqui eu vou ter uma classe de operadores não necessariamente limitados, mas veja que isso aqui não faz muito sentido. Não posso falar que correspondem unicamente a uma função em E, porque aqui eu não tenho E. Então, eu preciso que isso corresponda, de alguma maneira, a uma função com valores reais, para ser um análogo dessa formulação axiomática aqui. É claro que isso sujeito ao análogo desses axiomas. Antes de olhar para os axiomas, vamos tentar entender como a gente realizaria isso nesse sentido. Em particular, vamos olhar para cá, que foi a parte que ficou meio imprecisa.
que você quer fazer é associar funções. Antes você associava cada função, você associava um operador, que era o x de f. Agora aqui você quer o contrário, você tem um operador, você quer associar para esse operador uma função. Um processo que faz isso, uma maneira de formalizar esse negócio de associar função ao operador, é o que você chama de cálculo funcional. Isso acontece mais ou menos assim. Para qualquer operador que você tem num espaço real ou complexo, H, espaço normado, real ou complexo, você sabe associar um conjunto de números. Aqui K é R se o teu espaço for real e K é C se o teu espaço for complexo. Então você associa para cada operador um conjunto de números, que você chama de espectro analítico desse operador, e esse conjunto de números é um conjunto de números reais ou complexos, dependendo se o teu espaço é real ou complexo. Agora pega uma classe de operadores num espaço normado. Um cálculo funcional nessa classe de operadores é uma maneira de associar para cada elemento dessa classe uma função definida no espectro do correspondente operador. Então, eu quero trocar teu operador por uma função real ou complexa definida no espectro do operador. Existem várias maneiras de se fazer isso. Algumas mais restritivas, outras menos. Mas a maneira padrão de se construir cálculos funcionais é sobre a classe de operadores definidos em operadores autoadjuntos definidos em espaços normados, que são espaços de Hilbert. Então é assim que é a minha maneira de enxergar por que aparecem operadores autoadjuntos em espaços de Hilbert. Mas o espectro que você está falando é o espectro normal, o conjunto de autofunções? Ou... Conjunto de autovalores generalizados. Isso a gente ainda vai ver para frente. Ah, sim, você não definiu ainda o espectro. Né? Não. Tá certo. Então, o que interessa é, se você está buscando uma analogia dessa formulação aqui, você precisa fazer corresponder aos teus operadores, você precisa fazer corresponder funções. Quem faz isso, esse processo que pega operadores e dos teus operadores te dá funções, isso é o que você chama de cálculo funcional. E um cálculo funcional, o que seria um cálculo funcional seria isso. Seria você pegar o teu operador e devolver funções definidas no espectro desse operador. E o que é o espectro? O espectro é um conjunto que ainda vai ser definido, não comigo, né, mas ao longo do semestre. É um conjunto de números reais ou números complexos, dependendo se o teu operador está definido no espaço real ou no espaço complexo. Tá bom. Então você quer cálculos funcionais. Onde você arruma cálculos funcionais? Você arruma cálculos funcionais olhando para operadores autoadjuntos em espaços de Hilbert complexos. Mas por que essa classe de operadores te dá cálculos funcionais? Por conta do teorema espectral. Então, quando a gente for ver o teorema espectral, a gente vai ver justamente que você pode associar uma função a um operador através de trocar o teu operador pelos autovalores. Então, o teorema espectral te permite trocar o operador por números que estão no espectro. Aí o que você faz? Você define a função associada ao operador como sendo simplesmente a função avaliada nesses autovalores generalizados, né, que fazem parte do espectro. Mal, a mensagem que eu quero deixar é: até aqui não apareceu nada de que o teu espaço H precisava ser um espaço de Hilbert complexo.
e nem que os teus operadores precisavam ser operadores autoadjuntos. Para mim, isso aparece porque você precisa dessa condição aqui. Fazer os teus operadores corresponderem a funções. E isso significa cálculo funcional, e o contexto natural onde você tem cálculo funcional são operadores autoadjuntos em espaço de Hilbert complexo. Então, beleza. Então, para nós, o que seria considerar um sistema que generaliza a mecânica hamiltoniana? Ainda não é um sistema da mecânica quântica, mas estamos indo no sentido de coisas que abstraem a mecânica hamiltoniana. Seria você pegar um espaço, que é um espaço de Hilbert complexo, e pegar uma classe de operadores, que é a classe dos operadores autoadjuntos, nesse espaço de Hilbert complexo. Não necessariamente limitados, e que correspondem a funções via cálculo funcional. Beleza. Agora a gente pode falar dos axiomas. Vamos ver se essa formulação axiomática aqui, ela se comporta bem para a gente poder generalizar também os axiomas da mecânica hamiltoniana. O primeiro axioma é o axioma da compatibilidade empírica, que é da equação de movimento. Aqui pode ser aplicado, né, de forma natural. A parte concreta do teu sistema, do teu espaço H, vai ser dado justamente pelos elementos, aqui não é π, aqui é psi, então psi de H, que são soluções que pertencem a soluções de alguma equação, pertencem a alguma solução dessa equação diferencial, que é a equação diferencial definida pelo operador H. Bom, isso aqui é nada mais que a equação de Schrödinger, exceto de um IH cortado. Mas falta um axioma, que é o axioma que te dá a prescrição fenomenológica. Na prescrição fenomenológica, você precisa dizer o que é a medida e quais são os possíveis valores que se pode obter de uma medida. Só que aqui você encontra alguns problemas relacionados ao fato de que os teus observáveis são operadores e não mais funções. Quando você, antes, como que era a medida? Você avaliava a tua função num estado e ganhava um número. Isso era o que você ia obter na medida. Mas agora você avalia o teu observável num estado, você ganha outro estado. Então, como que se mede? Beleza. E, bom, outra coisa que você precisa falar, já que quando você efetua a avaliação, você ganha um outro estado, você precisa falar se existe alguma relação entre o teu estado inicial, antes da avaliação e depois da avaliação. E por último, você precisa falar como que você interpreta essa relação que vai existir, que você vai sugerir, pedir que exista entre o estado antes da medida e depois da medida. São 3 problemas. Primeiro, quais são os possíveis resultados da medida? Já que eu não posso falar que é simplesmente a imagem do teu observável, porque em vez de ter números eu tenho vetores. E outros problemas já que eu ganho vetor ao invés de número, existe alguma relação entre o vetor de antes e o vetor de depois? E por outro, como que eu interpreto isso em termos do mundo concreto, né? Qual é a interpretação ontológica para esse efeito? Para o primeiro problema, você precisa dizer quais que são os possíveis resultados de medidas experimentais associados a um observável. Lá na mecânica newtoniana, igual eu falei, isso era, mecânica hamiltoniana também, isso era simplesmente a imagem do teu observável, que isso já era naturalmente um subconjunto dos números naturais. Aqui você tem, para cada observável, que agora é um operador, num espaço de Hilbert complexo, você tem um conjunto de números, que é o espectro.
Só que, em princípio, esse número, esses números eles são complexos, porque o teu operador está definindo um espaço complexo. Mas aí, como o teu operador é autoadjunto, esse espectro analítico, ele na verdade está contido nos reais, em vez de estar contido nos complexos, como um todo. Então, você pode usar disso para definir quais são os seus possíveis valores, já que para cada operador, para cada observável, você tem um conjunto de números reais. Então, é assim que vai ser definido, assim que vai ser automatizado. A parte, os possíveis resultados de medidas de um observável T vai ser simplesmente o espectro de T, o espectro analítico de T. Para a segunda parte, que a gente tem 2 pontos, que tem alguma relação entre psi e T de psi? Bom, a relação mais simples que você poderia esperar é uma relação linear, que é T de psi igual a lambda psi. Isso significa que o psi é um autovetor no teu operador com alto valor lambda. Acontece que o teu alto valor está dentro do espectro. Então, a gente vai dizer que se você está realizando a medida num autovetor, o resultado da medida vai ser justamente o alto valor correspondente. Agora, essa parte de como que eu interpreto isso é algo que é independente da própria formulação axiomática. Isso é algo puramente interpretativo. Então, isso deve ser algo que deve ser dado em conjunto com a tua formulação axiomática, não como parte da formulação axiomática. Beleza? Agora, para a gente falar o que é mecânica quântica, finalmente, rapidinho, deixa eu jogar um balde de água fria, que vai ficar claro por que você precisa de coisas que não estão definidas no espaço de Hilbert inteiro. É o seguinte, a gente falou aqui, viu que é muito bom para a tua formulação considerar esses teus operadores, aqui que vão ser os teus observáveis, eles sendo operadores autoadjuntos. Porque você tem um cálculo funcional. E não só isso, isso também te permitiu isso aqui, substituir o teu operador, dizer que os valores associados, os possíveis valores de medidas experimentais associadas a ele são dados pelo seu espectro, porque para operadores autoadjuntos o espectro está nos reais. Então, essa classe de operadores autoadjuntos serviu para 2 coisas importantes. Mas, por outro lado, a gente quer que os operadores sejam não necessariamente limitados. Então, eu quero operadores que não são necessariamente limitados, mas eles que são autoadjuntos. Mas não existem operadores não limitados e autoadjuntos num espaço de Hilbert complexo. Não existem. Não existem da maneira como a gente definiu acima, como sendo um cara que sai de H e chega em H. O que existe é um operador definido num subespaço de H que chega em H, que se chama de domínio desse operador. Então é com isso que se trabalha se você quer operadores autoadjuntos e quer permitir coisas não limitadas. Muito bem. Então, vamos lá, formulação axiomática em 1, 2, 3, 4 linhas, basicamente. Primeiro, um sistema da mecânica quântica é dado por um espaço de Hilbert complexo. Aqui o exercício que eu falei que eu ia deixar no começo é motivar, tentar entender por que o espaço de Hilbert deve ser separável. Então, o sistema da mecânica quântica é um espaço de Hilbert complexo, que é o teu espaço de estados abstrato, junto com um operador autoadjunto preferido, distinguido aqui, que agora é um cara que está definido num subespaço, que eu chamei de D de H, chegando em H. Por causa disso aqui, eu quero permitir que ele seja não limitado.
Um observável no teu sistema nada mais é do que um operador autoadjunto. Também definido num domínio, que não precisa ser o todo. Na verdade, nem pode ser o todo se o teu T for não limitado. Agora a gente pode falar dos axiomas. Axioma da compatibilidade empírica, quer dizer que parte do teu sistema, que parte do teu espaço de estados que está relacionado com o mundo concreto, isso é simplesmente a equação de Schrödinger, dado por soluções da equação de Schrödinger, que a gente já viu, já apareceu aqui em cima de forma natural, como análogo direto das equações de Hamilton. E agora, o axioma, como que acontece a prescrição fenomenológica, que é o que a gente discutiu aqui. Primeiro, os possíveis resultados de medidas de um observável são simplesmente aqueles valores que pertencem ao seu espectro analítico. E segundo, se você for medir um observável num alto vetor, com um alto valor que necessariamente pertence ao espectro, ou seja, ele é um valor possível que pode ser observado, então o resultado dessa medida é simplesmente esse valor. E além disso, depois da medida, o psi passa a ficar no estado lambda psi. Interpretação. Aí tem várias. Como que você interpreta especialmente esse fato aqui? Aí tem a interpretação de Copenhague, que é do colapso da função de onda, que é quando você vê esse espaço de Hilbert aqui como sendo um espaço de funções de quadrado integrável. Você tem várias outras interpretações. Bom, a última palavra é que essa formulação axiomática aqui é para o que você chama de estados puros. Sistemas da mecânica quântica puros. Você tem também os sistemas da mecânica quântica com estados mistos, que aí você tem uma outra formulação em termos da matriz de densidade, mas isso não vai, apesar do Schuller lá usar isso como motivação, isso não vai ser muito visto durante o semestre. O que vai ser visto é essa formulação aqui. Bom, é só. Acabei? Pode terminar aí. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que eu me perdi um pouco, mas por que o espaço ele vai ter dimensão infinita, o espaço Hilbert? Até aqui não precisa não, mas ele vai precisar ter dimensão infinita se você quiser considerar isso aqui, ó. Aqui, ó. Na mecânica clássica, você tem isso, certo? Você comutar Q e P, você ganha alguma coisa que pode pegar aí para Q e P dando 1. Pega esse caso, certo? Q e P dando 1. Você pega aqui em dimensão 1, você só tem Q e P, você não tem QI e PI. Em dimensão 1, isso aqui ficaria Q, P igual a 1, certo? Uhum. Beleza. Aí na mecânica quântica, os teus observáveis, eles são operadores. Você quer se perguntar se podem existir operadores no teu sistema que satisfazem essa condição, que um comutando com o outro dá a identidade. Né? Você tem o sistema da mecânica quântica, você se pergunta, dentre os meus observáveis, existem dois observáveis, tais que o comutador entre eles dá 1, para que eu possa chamar esses observáveis de posição e momento? É uma conta fácil de ver, só você tomar o traço dos dois lados. Suponha que tem dimensão, suponha que exista um espaço de dimensão n, com dois operadores Q e P, cujo comutador dá identidade. Faça isso com n, suponha por absurdo. Toma o traço dos dois lados. Você vai ver que isso acontece só se o n for 0.
Então, das duas, uma. Ou o teu espaço tem dimensão zero, ou ele tem dimensão infinita. Acontece assim. Ah, tá, entendi. Obrigado. Mas, veja que isso não aparece nessa formulação axiomática. Por quê? Nada proíbe que você considere sistemas da mecânica quântica que não existam esses Q e P cujo computador dá identidade. Não precisa. Por quê? Porque a mecânica quântica é maior que mecânica clássica. Agora, se você quiser considerar algum sistema da mecânica quântica que vem como quantização de um sistema da mecânica clássica, então, posição e momento necessariamente são quantizados. Então, você vai ter necessariamente observáveis, operadores, cujo computador dá 1. Por quê? Porque quando você aplicar a quantização nessa... Cadê? Aqui. Quando você aplicar o teu negócio de quantização aqui, o colchete é preservado. Então, automaticamente você vai ter operadores cujo computador dá identidade. A moral da história é essa. Se você quer considerar sistemas da mecânica quântica de dimensão finita, então necessariamente ele é definido por sistemas que não vêm da mecânica clássica, são sistemas próprios da mecânica quântica. É isso. Entendi, mas aí isso tem aplicação, então, os de dimensão finita também. Tem, quando você vai estudar sistemas de spin, só cadeias de spin, que a gente ainda vai ver durante o semestre que, assim, quando você pega uma partícula, quando você vai estudar uma partícula clássica, ela tem momento angular. Quando você quantiza essa partícula clássica, ela tem não só o momento angular, mas ela tem também uma outra parte do momento angular, que é o spin. Só que, veja que, nesse caso, você pegou uma partícula clássica, quantizou ela e ganhou o momento angular mais spin. Você poderia estudar o spin, partículas quânticas que só têm spin, sem se preocupar com o momento angular. Nesse caso, o teu espaço de estados, ele tem dimensão finita. E isso é estudado em informação quântica, por exemplo. Você tem os teus bits quânticos, coisas assim. Aham, entendi. Entendi, assim. Não totalmente, mas... Isso me deixou um pouco confuso, porque a explicação que eu tinha na minha cabeça de ser espaço de dimensão infinita era que você mexe com um espaço de função, né? Por exemplo, que o estado do seu sistema é dado pela função de onda, né? Como é que fica a função de onda no caso, enfim, que tem que ser integrável, normalizável, etc, Tem né? função de onda nesse caso? No caso dessa cadeia de spin que você disse, não tem função de onda? Não. É outra coisa? Porque você não está interpretando. Quando você fala de função de onda, o que você está dando é realizando essa formulação axiomática para um dado H, para uma classe de H. Entendeu? Tipo, na notação, né? O que seria... Eu estou pensando aqui, porque, né, quando a gente escreve no bracket lá, a função de onda é o estado, é o produto do estado com a base de posição. A base de posição é aquele negócio, né? Aí, se fosse no spin, seria o estado, produto, direção para cima. Então, daria só um número? Ou uma coisa assim? Tipo, uma coisa análoga à função de onda para spin? Tipo, seria só o que eu falei, na verdade, é mentira. Porque o que acontece? Uma maneira de enxergar o termo espectral é dizendo que todo o espaço de Hilbert, você pega num espaço de Hilbert, todo operador autoadjunto, ele é unitariamente equivalente a um operador de multiplicação num espaço L2. Então, essa é a interpretação uma das maneiras de interpretar o teorema espectral. Então, você sempre pode ir para L2.
só que depende de uma medida, que é justamente a medida espectral. E essa medida não necessariamente te dá uma interpretação intuitiva, igual a gente tem, do que é uma função de onda quando você está em L2 do intervalo, por exemplo, né? Pensando em mecânica quântica na reta. Mas, né, você sempre pode ir para L2, mas a interpretação não é como função de onda, não é tão natural. A maneira como que eu enxergo isso L2 é simplesmente uma realização dessa formulação axiomática. Tanto que essa interpretação em termos de função de onda, isso está muito ligado igual a gente fala, interpretação, está ligado à interpretação de Copenhague. Então, você não precisa falar de função de onda para falar de mecânica quântica. Você pode falar de função de onda para falar de mecânica quântica. Né? Você pode, mas não é necessário. Yuri, aproveitando nesse mesmo tipo de pergunta, é que assim, lá em mecânica clássica, você tem as formulações lá, e mesmo a hamiltoniana, que a princípio é mais abstrata, né, que só tem um espaço de coisas, lá você tem tipo posição, momento e tal, os operadores, e você dá realidade para eles e fala que eles são uma partícula, né, as curvas, ou pelo menos uma n-partícula. É assim que se interpreta o sistema hamiltoniano. E eu queria saber como é que fica isso porque mesmo quando eu fiz quântica lá na graduação, era tipo, lá tinha os operadores aleatórios e era isso, você ficava vendo umas contas com ele sem saber o que eles estavam tentando representar, né? Aí tipo, o que é o sistema quântico? Ele representa o quê? Isso cai dentro da tua interpretação. Se você vai interpretar o teu espaço Hilbert como sendo algum espaço que contém a parte que é concreta do nosso cotidiano, ou que ele é simplesmente uma ferramenta a partir do qual você tira probabilidades, e essas probabilidades que são ligadas ao nosso ao que é concreto, né? Então, isso depende da interpretação. Vai ter interpretação que vai dizer que o espaço de Hilbert na verdade, o espaço de Hilbert é o espaço, como se fosse o espaço-tempo, né? Onde a gente mora, e as funções de onda, ou essas soluções, esses caminhos no teu espaço de Hilbert são realmente partículas que se movem, ou vai ter interpretações que vão dizer, não, isso é só um ferramental que te permite tirar disso probabilidades, e essas probabilidades estão relacionadas com o nosso mundo concreto. Sim, mas aí, sei lá, tipo, o elétron numa caixa fechada, isso vai ter um sistema associado, né? Sei lá. Aí, aí você tá falando, tá, justo. Aí vai ter, tipo, a posição e tal, que nesse caso tem posição. E aí você faz, que nem você faz na mecânica clássica, né? A posição vai ser só o operador que te devolve o número, tá? Né? A posição? A posição tipo, seria o operador posição. Sim. Aí, tipo, se eu quiser saber a posição do elétron na caixa, eu vou aplicar o operador e vou saber. Isso. Tá, justo. Ô Yuri, eu tenho uma pergunta sobre essa formulação axiomática que você deu para a mecânica quântica. Ela é suficiente para sistemas compostos, assim, com um número arbitrário de partículas? A resposta é depende. Depende do caminho que você vai tomar. Se você quer tomar... A melhor maneira seria redefinir isso, começando pelo
a formulação que eu falei lá de sistemas mistos, né? Usando a matriz de densidade. Mas, pelo menos para a quantidade enumerável de partículas, sim. Para alguma quantidade não enumerável, não. Entendi. É porque, pelo que eu percebi, para formular ela, você começou fixando um espaço de Hilbert, né? Uhum. E o que a gente faz, às vezes, em sistemas infinitos, por exemplo, é começar fixando a álgebra de observável. Daí eu não sei se ficaria tão claro fixar um espaço de Hilbert para estados que representam uma infinitude de partículas, sabe? Essa formulação que você está falando, ela é mais geral que essa. Mas aí entra, eu falei enumerável, mas eu queria dizer finito. Então, você tem um finito de partículas, isso aqui é beleza. Até porque você vai ter que tomar produtos tensoriais infinitos não estão muito bem definidos, né? Sim, sim. Mas aí você tem essa formulação algébrica, que é mais geral, que é via matriz de densidade, álgebra C estrela e tudo mais, que aí você trabalha com a álgebra de operadores e não se preocupa muito com o espaço no qual essa álgebra está representada, né? É isso, né? Isso. Tá bom. Então, nesse caso, ficaria fixado um número finito de partículas, né? Sim, número finito. Beleza. Obrigado. Mais alguma coisa? É só que... desculpa. Pode falar. Minha pergunta é boa. Não é uma pergunta que eu ia falar, não. Eu só ia perguntar que semana que vem quem que era e tal, mas... Aí eu falo isso quando estiver acabando, eu achei que tava acabando. Eu e o Fred. Frederico e eu. Show. Não, mas o Douglas, pergunta aí, perdão. Eu ia perguntar só por que chama formalismo geométrico. Você sabe? Não sei. Formalismo geométrico porque aqui não é tão claro, mas existe uma dualidade entre álgebra e geometria na física. E se você aplica essa dualidade para mecânica quântica, você ganha uma dualidade entre esses dois formalismos aqui. Onde o formalismo geométrico é esse que eu falei e o formalismo algébrico. Alguém falou, não sei se foi você que falou. E nos axiomas também, você não falou nada sobre como que você faz essa medição, né? Não falta isso? Como, tipo assim, como que a gente faz essa medição? Porque normalmente que eu tinha conhecimento, eu tinha o axioma da... Enfim, né, quando você fala com função de onda, né, você tem explicitamente como você faz essa medição, né? Enfim, que é o produto interno. Mas e aí, nesse caso? Só parece, pelo menos do meu ponto de vista, isso também aparece nessa parte interpretativa. Ah, entendi. Que, de novo, está ligado com você falar de função de onda e tal, né? Mas isso que você chama de axiomatização da mecânica quântica, na verdade, ela não é uma axiomatização no sentido que eu falei aqui para os fundamentos da matemática. Por quê? Justamente porque depende da maneira como você vai conectar a tua formulação
teórica com a realidade, né? E é aí que existem várias divergências entre o que você vai chamar de uma coisa, o que você vai chamar de outra. Então, cada material, cada livro, cada pessoa fala uma coisa. Mas o que interessa mesmo é isso, do meu ponto de vista, é isso aqui. O resto é coisa mais interpretativa. Mas vai variar muito do que você chama de axiomas da mecânica quântica, vai variar muito de um lugar para o outro. Assim, é porque eu tinha como base os axiomas do von Neumann, né? Que é o, tipo, acho que é a primeira axiomatização, assim, de Dirac-Neumann. Sim, muda, né? Então, acho que tanto... Pode ser que eu... No Schüler tem uma versão do axioma, sei lá, a probabilidade de você medir um valor dentro do conjunto lá pertencente aos reais, né? É o traço do operador que representa o estado, composto com o operador que é o observável. Aí é isso, tipo, um dos jeitos de falar. Nessa linguagem aí, um dos operadores é o hamiltoniano, tem os outros que são os observáveis. Ah, sim. Aí você também não depende, né, da função de onda. Você só define que é, tipo, o traço do porque dá para você pegar na função de onda, mas é um outro tipo de interpretação, né? E depende, tipo, você fala de função de onda quando você está falando muito de posição, de momento, mas como o Yuri falou, nem sempre você fala de função de onda de forma tão clara. Por exemplo, quando você está dizendo de spin, você podia falar que a função de onda do spin, por exemplo, o negócio está no estado spin para cima mais spin para baixo dividido por raiz de 2. A função de onda desse negócio é equivalente, tipo, não é uma função, é como se fosse 1 sobre raiz de 2 para spin para cima e 1 sobre raiz de 2 para spin para baixo. Porque quando a gente está falando de posição, você tem, tipo, um valor, né, da função de onda de psi para cada x. E agora você tem um valor, digamos, para cada vetor que expande seu espaço. Agora são só 2, e não, tipo, infinitos, não enumeráveis, digamos assim, né? Nesse jeito de falar. Mas aí, tipo, para chegar na função de onda, tem esse negócio, tem toda uma interpretação do Dirac lá eu tô mais acostumada em ver em braquete, né? Mas eu já tentei fazer essa conexão pelo Ballantine, né? Pelo Ballantine. E dá para fazer, assim. Mas desse jeito, eu acho que é mais direto, assim. Fica mais claro o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo na linguagem de operador. Que falar só de função de onda. Normalmente a gente já está falando de uma base quando a gente fala de função de onda. Posição é um momento. A função eu acho que agora eu entendi. A função de onda é precisamente, tipo, o seu estado representado numa base, né? A base de posição ou de momento. Isso. Então, tipo, na linguagem, tipo, seu estado, sei lá, se você está olhando seu estado como um vetor psi, seu estado é a projeção, é a representação do seu estado na base. Projeção do psi no x. Eu esqueci, eu queria recomendar uma coisa para vocês lerem. Não lembro o nome. Aqui. Esse livro aqui, para mim, é do Wellington de Mello e do Edson de Faria. O Wellington de Mello lá do IMPA, né? Que morreu.
Esse livro aqui é muito bom. Ué. Quero mostrar um capítulo desse livro aqui. Esse capítulo aqui. Capítulo de mecânica quântica é muito bom. Se quiser olhar o de mecânica newtoniana também, que página que é? 27. Tem uma aqui, ó. Começa lembrando o que é o teorema espectral. Tá vendo? Esse teorema espectral é uma maneira de trocar um operador de autoadjunto por um operador de multiplicação no espaço L2. É assim que você faz essa mudança de base de posição e momento, né? É uma maneira como você faz essa passagem do teu observável para esse espaço L2. Aqui ele faz uma discussão bem legal. Inclusive aqui, ó. Cadê? Peraí. Eu lembro que eu vi aqui em algum lugar que ele mostra justamente o que eu tinha falado lá de dimensão infinita. Bom, depois vocês olhem aqui. Mas esse capítulo aqui é muito bom mesmo. Ué, interessante. Se puder mandar o link aí do LibGen de uma vez. Tá? Aqui ele fala um pouco dessa formulação em álgebra C estrela. Tá vendo? Que seria a abordagem algébrica. Só que aí você veja aqui que toda a álgebra, que vai ser a álgebra de observáveis, ela é isomórfica a uma álgebra de operadores lineares limitados no espaço de Hilbert. Então, meio que, talvez esse isomorfismo não seja canônico, mas você tem uma maneira de, ainda que você não se preocupe em fixar quem é o espaço de Hilbert, você tem uma maneira de encontrar algum espaço de Hilbert para representar teus observáveis como operadores nesse espaço. Na página 26, Yuri. Página 26? É. Página 26. Aqui? Ué, no meu 26, no meu PDF. Que meado é esse, Roy? Bom, mas enfim, depois vocês olham aqui. Tem também uma... Na seção 2.5. É na sua página 39. Aqui? Ah, é. Sim. Engraçado, minha versão está completamente diferente, não sei. A álgebra C estrela de Weil é o nome da seção. Aqui. Isso.
mais para baixo, aí fala por que não pode ser infinito. Sim, aqui, ó. Então, H é de dimensão infinita, isso. E também fala que, mesmo que fosse em dimensão infinita, ó, os dois não podem ser simultaneamente limitados. Aí prova aqui. Muito legal, depois vocês dão uma olhada aqui. Primeira vez que eu vi esse resultado explicado assim de forma mais ou menos clara e simples, foi naquele livro do Hib Simons, né? Que tem uma coleção de... Como é que chama aquilo? Nem lembro. Métodos matemáticos. Isso. Aí no capítulo 1 tinha uma hora lá que ele provava essas coisas assim também, de que não podia, se tivesse coisa que comutando que dá identidade, não pode ser dimensão finita e que não pode ser limitado. Lá também tem uma discussão legal, só que lá é mais técnico, assim, voltado bem para análise funcional mesmo. Aqui eu gosto desse livro aqui porque ele fala de física também. Bom, é isso aí. Eu preciso ir que agora eu vou dar uma monitoria. Valeu, Yuri. Obrigado, valeu. Muito obrigado pelo seminário. Até o próximo. Valeu, obrigado, viu? Falou, Yuri. Muito obrigado. Valeu, Yuri. Até agora mesmo.